Bem-vindos ao programa Alma Querida. Nesse programa, o Dr. Adão Nonato, advogado, psicólogo e psicanalista, responde às perguntas enviadas por e-mail. É com muita satisfação que estamos mais uma vez ao lado do nosso querido Dr. Adão Nonato. Como vai, Dr. Adão? Graças a Deus, bem. Muito gostoso estar aqui com você, estar aqui com vocês, almas queridas. Nós vamos agora enfrentar as questões que nos são encaminhadas por e-mail. E isso nós fazemos com muito prazer, com muita alegria. Antes de começarmos, vamos convidar aquele convite lindo e maravilhoso para nossas lindas almas fazer parte do nosso Clube da Vida. Isto. O Clube da Vida é o Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você liga e você fica sabendo como é que você pode participar. E em assim fazendo, já pensou, você vai adquirir o status de colaborador, de patrocinador de programas da Rede Boa Nova de rádio e da Rede Mundo Maior de televisão. Além de muitas outras coisas que a Fundação Espírita André Luiz faz. Nós contamos com vocês. Doutor Adão, nosso primeiro e-mail é de uma alma querida. Tenho 55 anos, sou casada há 34 e tenho 3 filhos. Espera um pouquinho. 55? 55 anos? Isso, e casada há 34 anos. Tá. E tenho 55, deixa eu só falar uma coisa para ela, né? Se você tem 55, eu não sei de quando é esse mês, se você já fez o 56. 56 é múltiplo de 7. Segundo uma doutrina espiritualista que é a antroposofia, a nossa vida é dividida em ciclos de 7 anos. E aos 56 haverá mudanças. Pode ser que você já tenha até mudado. Eu costumo dizer o seguinte, né, que aos 49, 7 vezes 7, 49, nós precisamos 7 ciclos de 7 anos. 7 ciclos de 7 anos nós estamos aqui. Depois de 7 ciclos de 7 anos, a rigor nós deveríamos começar a morrer. Não morrer para sair daqui da vida, mas a morrer para as seduções materiais, para aquilo que é o mundo. Eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso de ficar rico, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Porque aos 49 você já se formou, já tem a sua família e você deve começar a pensar já em coisas mais profundas. Agora, imagine o que é o 56, mais 7. Então você já deve estar dentro deste ciclo de começar a fazer uma reflexão mais profunda sobre a vida. Vamos ver o que o resto do e-mail vai dizer. E tenho 3 filhos. Olha aí, já teve filhos, né? Isso, uma garota de 28. Olha só, 28 anos. A filha está nos 4 vezes 7. Também tem um ciclo de 7 aí, que para essa filha está começando uma vida nova. Outra de 18 e um menino de 14. Nossa, 2 ciclos de 7. 14 anos. 14 anos, o que acontece? Hoje está tudo muito precoce, mas aos 14 anos, até os 7, quer dizer, quando você nasce, você é só um pacotinho de carne. A rigor, você só tem corpo físico. E começa a se desenvolver. Aos 7 anos é que fica pronto o corpo etérico. Dos 7 aos 14, aos 7, fica pronto a primeira parte do etérico, que ele é composto de 4 partes, e começa a se desenvolver o astral. Quando chega aos 14, então a primeira parte do etérico se completa. E aí começa a segunda. Quando completa a primeira, começa a segunda, começa a puberdade. E o astral também nasce aos 14. Aí aquele negócio que dá aos 14 anos, que é o encontro da emoção, que é a paixão, né? Que é o corpo astral, com a libido, que é dos 14 anos. Então eu costumo brincar dizendo que tesão e emoção, tesão e paixão dá uma bruta confusão, né? Minha filha mais velha está na faculdade de biologia. A do meio está na faculdade de hotelaria. Esta do meio, no caso, ao entrar na faculdade, teve um surto que os médicos diagnosticaram como síndrome do pânico ou transtorno bipolar. Minuto. Síndrome do pânico e transtorno bipolar. Meu Deus do céu. Isso, do ponto de vista espiritual, é muitíssimo interessante. Porque o transtorno bipolar é aquele negócio, você de repente está de uma forma, daqui a pouco está de outra forma, compreende? E o pânico, você fica com medo das coisas. Então, nós costumamos dizer o seguinte, esse é um cuidado que a gente precisa tomar. Por exemplo, a minha amiga Dora Martins, ela encontra no mundo inteiro
um universo cheio de Dora Martins. Ela não é capaz de encontrar nada que não seja Dora Martins. Eu não encontro nada que não seja Adão Nonato. Você não encontra nada que não seja você mesmo. O universo nos reflete. Eu costumo dizer que o universo é um espelho, mas é um espelho bumerangue. Ele nos joga de volta para nós tudo aquilo que nós colocamos nele. E o que é que nós colocamos no universo? Nós colocamos no universo aquilo que nós somos. E o que é que nós somos? O que nós somos desta vida, uma parte, não tão grande, e o que nós somos das outras vidas, uma parte muito grande. Então, via de regra, olha só, as pessoas que sofrem de insônia e só dormem com remédio, precisa tomar remédio para dormir, não consegue dormir se não tomar remédio, tem que se dopar para dormir. Então, que essa pessoa fica dopada, ela não vê as companhias que ela tem no plano espiritual. Porque vai dormir, tem que encontrar com a turminha do lado de lá. E aí essa pessoa precisa aprender uma coisa importante, que não há separação. Então, às vezes nós, para usar uma expressão popular, né, pintamos e bordamos numa encarnação, fazendo de conta que nós não temos responsabilidade. Isso nem é comigo, eu faço de lá para lá. Quando passa para o plano espiritual, vai encontrar tudo o que fez. Você, nada daquilo que você semeia, você deixa de colher. Como disse Jesus, não há nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Nós passamos para o plano espiritual, então isso é jogado na nossa cara, tudo o que nós fizemos. Se você está numa vibração inferior, você não tem como fugir. Você está lá e os seus inimigos ficam atrás de você. Você quer ter uma noção disso? Leia o livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, o André Luiz ficou 8 anos no umbral, com a turma lá correndo atrás dele. Suicida! Malandro, vagabundo, né? Ele era um médico. Até que ele diz assim, quando não havia mais em mim o que sofrer, aí ele cai em si, chora, ele entra no astral. Terminou a purgação daquela parte negativa que ele tinha, ele entra no astral, ele é assistido e vai para a colônia Nosso Lar. Então, no plano espiritual, nós nos reencontramos com os parceiros do passado. Se você tiver elevação, você passa por eles. Eles ficam lá. Mas se você não tiver, você fica junto com eles. Aí você vai ter que amargar a perseguição deles. Até que você volte para a encarnação. Você entra na carne. Mas entra na carne de que forma? Com medo daquelas companhias que você tinha no plano espiritual. Aí não consegue dormir. Porque quando você vai dormir, você sai do corpo já na companhia deles. E eles, nós estamos aqui te esperando, agora você vai ver, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você não quer fazer. Aí o que acontece? Você toma remédio e dorme. E depois você acorda. Acorda, mas fica com medo, porque fica conservando no inconsciente aquilo que aconteceu durante o plano espiritual, que você traz até de vidas passadas. Aí você fica com medo de cada esquina, do que tem atrás da porta, do que tem acima do telhado, você fica com pânico. Isso é a tal da síndrome do pânico. Mas, de vez em quando, você entra na sintonia do passado e começa a fazer as mesmas besteiras que você prometeu que ia superar aqui. Aí você fica todo alegre, todo cheio de coragem, tá? E, de repente, você pega e vai para trás. Aí você fica bipolar, fica num polo e no outro polo. Essa que é a gênese, a etiologia dessas duas síndromes. Compreende? Agora vamos ver o que diz o resto do e-mail da nossa irmã. Ela continua. Hoje, ela se trata com médico psiquiatra holístico. Que bom. Né? Médico psiquiatra holístico. Quer dizer, que se ele faz holismo, nem é psiquiatria. Ele é um psiquiatra que faz uma terapia holística. Isso. Já faz 16 meses que ela ficou doente. Foi diagnosticada como sendo um espírito infantil. Ela é muito dependente de mim. Os 3 são muito apegados a mim, os 3 filhos. Olha só, normalmente acontece isto, né? E aí é que está a coisa linda da evolução e da lei cósmica, da vida de Deus em nossas vidas. Compreende? Sempre nós temos isto. Eu terminei de dizer, por exemplo, o que pode ter acontecido com ela. Ficava presa à matéria, era se divertir e tal, etc. Mas com isso, é claro, fez de uma maneira egoísta, criou inimigos, agora tem medo, é pânico. Mas de vez em quando ela quer gozar a mesma vida do passado. Ela precisa deixar de ser este espírito infantil. E como é que ela faz isso?
tendo ao lado alguém que já fez essa jornada, já passou por isso, que é a mamãe que está Isso. escrevendo aí. Exatamente. E que está passando isso. Agora, essa mamãe vem com a tarefa de o quê? De ajudar esta filha e os outros filhos, né? Exatamente. São 3 filhos. Eu te digo sempre, por isso que, falando de uma maneira bem paradoxal, nós dizemos que evoluir é andar para trás. Como? Evoluir é andar para trás? Evoluir é andar para frente? Não. Evoluir é andar para trás. Mamãe que já foi à frente, andou para trás para ajudar os filhos. Exato. E Jesus Cristo foi quem mais fez isso. Eles são dos páramos celestiais. Tudo muito lindo, né? Paradisíacos, e veio até, andou para trás para vir nos dar a mão. Compreende? Nós temos sempre. Os anjos da guarda são seres que andam para trás para nos ajudar. Os espíritos superiores, eles deixam essas regiões superiores e vêm nos ajudar. Não existe isso de ficar parado no céu ou no paraíso em algum lugar de ócio. Eu brinco às vezes, eu sou advogado, né? Que se eu chegar advogado do outro lado, e se a coisa for como dizem por aí, eu vou impetrar um mandado de segurança a favor dos anjos. Porque os anjos, coitados, segundo certas teologias, eles têm que ficar o tempo inteiro tocando violino, tá entendendo? Tocando harpa, e um monte de preguiçoso, ocioso, lá, só curtindo. Isso é o paraíso. Você fica num lugar em que os anjos ficam tocando harpa. Eu falo, mas os anjos trabalham e você não. Então, do lado de lá, vou pedir equiparação salarial, viu, Dora? Para os anjos. Doutora Adão. Eu amo muito meu marido. Ah, dá licença. Para vocês saberem, falo isso brincando, porque a Dora também é advogada, né? Para então, de me entregar. Eu amo muito meu marido, mas nunca conseguimos ter um entrosamento muito bom. Esse é o desafio dela, né? Sim. Pois não conseguimos nos dar bem. Ele me cobrava muito. Eu tinha hipertiroidismo e a minha libido diminuiu bastante. Espera aí. Veja só, não conseguia se entender bem com o marido, ele cobrava muito. Você queria o quê? O paraíso aqui na Terra? Esse negócio de casamento, eu brinco muito com isso também, brincando que em cima da mesa do casamento, está lá um monte de papéis e o juiz falando, promete amar e respeitar essa mulher. Ah, claro! Né? Esse homem até que a morte... Ai, que maravilha! Tal, né? E eu falo, embaixo da mesa tem os capetinhas que estão assim, nós vamos fazer ela aprontar com ele isso, ele aprontar com ela, porque, como eu disse agora há pouco, a gente encontra a si mesmo, nós nos encontramos a nós mesmos refletidos no outro. Então, o outro tem o que o outro tem. Tudo que é do Adão está lá no outro. O que o Adão gosta, ele fez o Adão se apaixonar. O que Adão não gosta, o Adão faz questão de não olhar. Mas casou, ficou debaixo do mesmo teto, começa a vir tudo à tona. Porque se eu vou para o meu trabalho, veja vocês, vou dar um exemplo aqui, sou casado com a Dora. Vou para o meu trabalho, no meu trabalho tem lá a Margarida. E a Margarida é bonitona, tal, etc., me trata bem. Eu posso até me apaixonar pela Margarida e ter uma tentação de pular cerca. Ou senão eu brigo com a Margarida, a minha colega de trabalho. Manda a Margarida ir pentear macaco, as favas, e volto para casa. Não tenho nada com a Margarida vai para a casa dela. Mas se eu brigar com a Dora, eu vou ter que voltar para casa e olhar para a cara dela. Ficar junto. Como se isso não bastasse, à noite a gente vai ter que ficar no mesmo quarto. Como se não bastasse deitar na mesma cama. Aí fica... E vira um de costa para o outro. Cara amarrada. Cara amarrada. Até que no outro dia levanta tal, e tem que encontrar um caminho. Beleza. Este é o desafio da harmonização. Até que Adão e Dora, está entendendo? E Dora, o marido dela, sejam capazes de dizer, nós dois somos um. Agora, para fazer isto, você vai se encontrar no terreno da libido, minha querida? Não. No terreno da libido você não encontra, você encontra e desencontra. Terminou a solicitação energética libidinal, vem o afastamento. Mas acontece que muitas vezes vem o afastamento e fica o resíduo do encontro físico. Gostoso. Aquilo que era físico se transformou, que era físico e etérico se transformou em astral. Até que um dia se transforma em mental. Nossa, que confusão que eu estou com essa história. Eu vou conversar com ela e vou conseguir resolver isso.
Ah, ela vai me ajudar, nós vamos juntos fazer. Então já há um encontro no plano mental. E se vocês forem capazes, vai acontecer a coisa mais linda que eu gosto de ver, é dois velhinhos de mãos dadas. Lindo, né? E aquela sintonia entre eles. É claro que fisicamente eles não têm mais nada, mas eles têm uma coisa que nenhum jovem tem, essa sintonia espiritual. Harmonia. Essa harmonia. E aí é como se um já vivesse do perfume do outro, não do perfume físico. E depois morre, há uma separação, mas fica a memória. Essa coisa aqui é linda. É para tudo isso que nós temos que caminhar. Não com uma pessoa, mas com todos os filhos de Deus. Vencedores eles, né? Exato. Ela continua. Me curei aos 35 anos. Olha, 5 vezes 7. Engraçado é que depois que a minha libido aumentou, a dele diminuiu. Graças a Deus, né? Senão vocês iam viver só no terreno físico, não iam alcançar esses estágios que eu falei. Deus sabe o que faz. E outra coisa que sempre me chama a atenção é isso. Aquilo que nós temos que vencer, que é a natureza física, nós criamos remédios para ter mais essa natureza, né, exacerbada. E achamos que somos sadios, que estamos muito bem, se nós somos desejosos. Tem libido, está entendendo? Que beleza que tem. A vida está boa. E aí vem Deus. Deus em você. Olha, minha querida, Deus em você e Deus nele. Deus em você. Você e seu marido tinham um acerto a fazer. E os dois se encontraram. Então, o que aconteceu? De repente, diminui a libido dele. Não, diminui a sua. E ele quer, mas um está no controle. Na marra. De repente, você pega e vai se tratar. Aí, o que acontece? Você nem precisava se tratar, porque para a mulher é diferente. Nós vamos falar um dia sobre sexualidade masculina e feminina aqui. Tá? Porque é por isso que o Paulo de Tarso diz assim, o teu corpo, mulher, o teu corpo é para o teu marido. Parece uma coisa machista, né? É que a sexualidade é diferente, a mulher é passiva. A mulher nunca vai sofrer de impotência. E ela pode dizer, eu não tenho libido, mas isso não impede dela fazer sexo. O homem precisa da libido. Aí você pega e se trata, aí o seu marido cai. É o que aconteceu aqui, né? Os seus mentores fizeram que isso acontecesse, porque se acontecesse com o seu marido, vocês não iam partir para as outras conquistas que são as espirituais. Ah, nós nos damos bem. Dão bem por quê? Porque se dão bem na cama, isso não é se dar bem. Está entendendo? Isso é se dar bem fisicamente. Mas muitas vezes acontece isso, e a mulher é quem manda, a mulher é que dá as ordens. Então, não há uma relação masculina e feminina adequada nessa casa. O que você precisa é procurar saber o que é que espiritualmente você está sendo desafiado a fazer. Foi o que aconteceu. E ela continua, e ele começou a ficar frio comigo. Nosso casamento sempre teve altos e baixos. Como todos. Como todos. Hoje, estudo a doutrina espírita na minha cidade e tenho me sentido muito bem. Olha só. Um abraço. Será que ela teria estudado a doutrina espírita se não passasse por essas vicissitudes, por essas provas? Veja só. Como diz o Paulo de Tarso, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. O que aconteceu? Ela ficou nesta situação, o marido nesta situação, aí foi buscar. Normalmente, quando tudo está dando certinho na nossa vida, a gente não se importa muito. É verdade. Tem uma passagem bíblica muito interessante, e que eu sempre falo, a vida é assim. Jesus estava num barco com os apóstolos. E estava no barco e diz lá, Jesus dormia. E aí, às vezes eu brinco dizendo, que sono pesado que ele tinha, né? Jesus dormia. E começou uma tempestade. Então o barco jogava para lá, jogava para cá, aquelas ondas imensas, a ventania e as ondas, o vento e as ondas. E Jesus dormia. Até que os apóstolos vão lá e gritam assim, mestre, acorda, olha, se não perecemos, ó, a tempestade que está, né? Jesus acorda e fala, geração de pouca fé. Aí ele estende a mão e a tempestade se acalma, o mar também se acalma, o barco fica tudo numa boa. O que diz o texto? Jesus volta a dormir. É a nossa vida. Quando a nossa vida tem uma tempestade, aí a gente acorda Jesus. Exato. Senhor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Né? Tudo está muito bem.
Tá bom, Senhor, pode dormir que agora eu toco. E a gente esquece de Jesus. Foi o que aconteceu. Na hora que acontece a tempestade, aí nós buscamos Jesus. Nós acordamos Jesus em nós. Mas o que ele diz? Vigiai e orai sem cessar. Não apenas na hora da tempestade. É isso que nós temos que aprender a fazer. Vigiar e orar sem cessar. Com certeza. Tá bom? Doutor Adão, nós temos mais um minuto para a gente comentar. E eu queria acrescentar que os desafios que essa pessoa passou faz sempre parte daquilo que o senhor ensina. Exatamente. Por quê? Jesus, antes da ascensão, ele reúne os apóstolos. E depois de ele ter passado 3 anos ensinando, 3 dias sofrendo, e depois 40 dias ensinando, ele fala, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele ensinou como fazer. Doutor Adão, o desafio vai ficar para o próximo intervalo. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já.